E a Rede Blue, tadinha, faz isso, né? Eu gosto demais de fazer. E aí, tá certinho aí, podemos. Últimos ajustes. Pronto. 3, 2, 1. Beleza. Tô só tirando o som aqui, porque senão vai dar. Agora é oficial. Vamos lá. Boa noite, meu querido e minha querida. É um prazer para nós hoje podermos estar adentrando a sua casa, adentrando hoje o seu coração. Nós nessa noite nos colocamos à disposição do Senhor para ser a boca de Deus para a sua vida. É um prazer ter você conosco hoje nessa live, nessa terceira live que o Ministério de Pregação está fazendo. Não volte para o grupo de oração antes de acompanhar essas lives. Gostaria de saudar os meus irmãos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, o grande ancião aqui, o mais velho da turma. Que Deus abençoe todos vocês. Eu posso abençoar vocês, amigo? Sim. Amém. Que sejamos hoje a tocha ardente para a vida desse povo. Na live passada a emoção foi tanta que eu acabei esquecendo. Vamos então invocar a Santíssima Trindade para que todo esse nosso momento, convida você que está em casa, que também possa, juntamente conosco, estar clamando ao Senhor agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, E a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, Senhor Jesus, e apressai-vos em socorrer. Amém. Queridos, Wagner não pôde estar conosco na semana passada, mas não foi nada grave, estava Graças simplesmente a Deus. socorrendo as necessidades da casa. Mulher Mas deixou. a gente não conta essas coisas no ar, não, Clemente. Não, homem não fala que não podia, a mulher não deixou. Homem não come churrasco, ele queima carne. Sendo família, né? Cumprir as minhas obrigações. A mulher é bom deixar familiares. também, né? Porque É isso aí. Realmente o marido como eu não pode deixar por aí também. é verdade. Lógico. É. Né? Voltemos, se você se deixar. Carinho, Deus abençoe sua vida. Nós estamos brincando, você é uma grande mulher. Só de cuidar dos 2 filhos que você cuida tão bem. E do 3º filho que. Deus quiser, vai vir. Glória a Deus. Você é uma grande mulher, Carinho. Deus abençoe você. Amém. Na semana passada, a live se tratou sobre tipos de oração. Você que não viu, está salvo, né, Marquinhos? Está no YouTube. Já está no YouTube as 2 lives anteriores. As 2 lives anteriores estão no YouTube. E também no Facebook, você pode acompanhar também no Facebook, na página do Ministério de Pregação. Também, para caso você não tenha conseguido acompanhar. Falamos então sobre tipos de oração, a qual nós nesse tempo de hoje estamos enfrentando problemas muito maiores do que de costume. O que já era difícil se tornou hoje muito mais. Mas tem sido muito mais agravado. A gente, durante as lives, a gente vai discutindo e vai destrinchando, porque muitas vezes se trata tão superficialmente, né? A gente está adentrando um pouco mais para entender, compreender e, mais do que tudo, resolver. A Sueli, uma amiga nossa, a gente estava conversando esses dias e ela disse que depois desse tempo nós não podemos sair iguais. Nós precisamos sair muito melhores, renovados, porque esse tempo de quarentena, a qual já se estendeu muito mais do que 40 dias, e ainda se prolongarão outros tantos dias, até que se
normalize de certa forma, porque eu acho que não volta ao normal, porque tudo hoje ganhou um novo sentido. Hoje, nós comentávamos agora há pouco, o Padre Jonas profetizou há tantos anos atrás que seria através dos meios de comunicação que seria feita a evangelização. Hoje, quantos grupos, quantos ministérios, quantas pessoas não estão tirando um pouquinho do seu tempo para levar para você uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança? Porque nesse tempo que a gente vai se distanciando, a gente não se distancia só do outro. Muitos de nós, uma grande maioria, acabou se distanciando também de Deus. E uma vez que se tira Deus da vida, se perde propriamente a razão da vida, porque Deus é a vida. E uma vez que sem vida não se tem mais a esperança, e uma vez que você não tem a esperança, voltamos na live primeira, aonde que se então vem à tona todas as nossas doenças emocionais, que hoje tem trazido tanta desgraceira. A gente, na medida do possível que consegue, a gente aconselha, a gente conversa pelo telefone. Você, missionário, sei que não pôde parar, fica quase como que um SAMU de alma, né? Que precisa de socorrer, porque tem casos que não pode esperar, tem casos que não dá para ser por telefone, né? Então a gente vai percebendo o quanto que nós tínhamos, mas não aproveitávamos. Poderíamos ter vivido e acabamos escolhendo ter passado por esses dias. Quantas vezes, eu tenho certeza que todos aqui podem dar o mesmo testemunho, das pessoas dizendo: ai, que saudade que eu estou do grupo de oração, ai, que falta que eu estou do grupo, ai, que falta que eu estou da Santa Missa, ai, nossa, que vontade de estar participando de um retiro. Mas quando se podia, as missas estavam vazias, muitos grupos de oração quase que nem acontecia por falta de gente, os retiros, muitos cancelados porque não tinha ninguém. A formação, tem formações, nós somos um ministério de formação e tem toda a renovação, ela tem separadamente todos os ministérios que constantemente têm dado, aplicado formação, todo um empenho para trazer um algo, e muitas vezes a nossa desculpa: ah, hoje eu estou cansado, ah, hoje para mim não dá, ah, na próxima eu vou. Irmão, como a palavra de Deus fala, o ladrão não avisa a hora que chega. Ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora. Quem não estava enraizado está hoje pedindo de verdade socorro. E não importa nem de onde é que vem o socorro. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Live de missa também, você pode contar no vídeo. Não, exatamente. Entramos então para a nossa live de hoje, que nós falamos como do derramamento da graça de Deus, como que podemos alcançar. Nós já descobrimos o que é que nós temos, estamos vivendo e passando, já descobrimos tipos de orações que nós podemos viver, e hoje então nós vamos adentrar um pouco mais para ver o que é que nos fortalece, o que é que nos vai dar poder, porque a oração, como a gente sempre frisa, não é o falar somente. A oração é o estar ligado em Deus na ação aqui. Aí a gente vem com o contexto de hoje e eu pergunto, muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já se questionaram, Marquinhos até levantou uma pergunta na outra live da oração: por que que a gente reza e não alcança? Por que que a gente pede e Deus não dá? Eu queria colocar para a gente já começar a entender. Por que que o povo está indo na igreja? Por que que o povo, muitas vezes, eu e você, nós vamos na igreja, mas parece que a gente entra vazio e sai devendo. De tão mais vazio que estava. Sendo que seria para sair de lá transbordando, derramando. Mas a gente entra vazio, cheio de expectativa e sai de lá decepcionado. Por que disso?
Eu estava partilhando com o Vaguinho aqui ainda agora. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o Vaguinho vai ser também parceiro meu nessa culpa. Nós dois vamos dividir grade junto. Dividir cela. Eu vi uma live agora de tarde de uma pessoa falando sobre a missa. A missa proibida e tal. A pessoa falando que no Nordeste, não sei, Pernambuco, Paraíba, falando que o governador proibiu a missa até dia 31 de maio. E a pessoa falando que é um absurdo, colocando como uma monstruosidade isso está acontecendo, tentando até, vou dizer assim, não sou político, deve falar mal dele como se fosse a campanha. Eu queria deixar uma mensagem sobre isso. Você vai morrer por falta de missa até dia 31 de maio? Não. Claro que não. Claro que não. Primeiro, Jesus fala claramente com seus discípulos na sua catequese que, se possível, passa pela lei dos homens. Ele ainda fala ainda do dinheiro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma lei, é um Ministério da Saúde que está tudo. Eu não posso ir de contra aquilo que eles estão querendo o meu bem. Por que eu estou levantando isso? Para dizer assim, nós precisamos entender o que é a igreja, como o Alexandre perguntou muito bem. Por que nós temos rezado tanto? Nós estamos com 30 pessoas agora nos seguindo. Quantas pessoas vai passar aqui e vai sair no mesmo momento? Porque a live está falando de uma igreja, porque nós estamos falando de um Cristo, porque nós estamos falando de buscar alimento. Mas quando passa num lugar que está falando mal do presidente, ou falando mal do Ministério da Saúde, ou falando mal da Rede Globo, ou falando do coronavírus, tem milhões de pessoas assistindo. Por que o seu interesse é tão grande em ver algo do mundo e não tem interesse em ver coisas de Deus? Quando o Alexandre pergunta por que nós vamos lá, falou da primeira live sobre as doenças, falou da segunda live sobre orações. Se nós falamos de orações tão bonitas, se nós falamos de buscar no coração de Deus, mas o homem está indo na igreja buscar esse Deus? Ou você está indo na igreja com o seu coração no mundo? Você está enjoelhado diante do altar, pedindo para se dar bem no mundo. Eu me lembro que quando eu tinha um cassino, eu e meu primo, nós alugamos o clube do futebol para cassino, para nós colocar jogo de baralho para tomar o dinheiro dos pais de família. Cara, isso é um absurdo. Nós rezávamos para dar certo. Eu não estou brincando, a gente rezava para dar. Assim você vai na igreja, Alexandre. Você vai na igreja para dar certo na sua carteira de motorista, para dar certo na sua empresa, para dar certo no negócio que você vai fazer, em tudo aquilo que você quer no mundo. Então você não vai buscar Deus, você vai buscar uma solução. Completa para mim, Wagner, só vou ficar falando muito. Não, mas o fio da meada é esse mesmo. Às vezes, né, até nós mesmos buscamos uma solução rápida, fácil. Queremos que, através da igreja, todos os nossos problemas sejam resolvidos. Né? Às vezes a gente vai ali como um paliativo para resolver. Mas nos falta justamente aquilo que é o essencial. Tem nos faltado essa verdade de querer experimentar o Deus que nos dá as graças, que nos concede as bênçãos. Porque hoje existe toda uma onda de buscar os milagres de Deus, o poder de Deus, mas nós não queremos o Deus do milagre, nós não queremos o Deus que dá o poder. Então nós queremos apenas os frutos, os benefícios daquilo que nós vamos vivenciar daqui a pouco, daquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é como se fosse, mal comparando, querer receber um salário sem trabalhar. Nos falta às vezes o empenho de estar na presença de Deus, buscar o Deus por Deus, não buscar o Deus por isso ou por aquilo. Claro, nós sabemos que muitas pessoas que frequentam o seu grupo, meu grupo, o grupo do Marquinhos, o seu grupo de oração, você que é coordenador mesmo de grupo de oração ou participa, talvez até você mesmo. Quantos vão também ali através de uma dor, de uma necessidade, vão buscar a Deus? Claro, Deus aproveita disso. Sim. Deus usa também, né, de tudo aquilo que às vezes nos acontece de negativo, para também nos atrair a Ele. Não que Deus dê o mal, mas Ele aproveita do mal para agir. Tirar um bem de qualquer Tirar um bem maior, né? Pois é. Só que tem gente que vai no seu grupo, no meu grupo de oração, que vai lá buscar a graça, pede a graça, recebe às vezes. Muitos deles recebem e vão embora. E não querem esse contato, não querem essa presença, não querem ficar nessa presença.
Então eu vejo muito por esse lado. Por que as pessoas vão nos nossos grupos e às vezes não recebem? É porque não existe um interesse em Deus, existe um interesse em resolver o meu problema, resolver a minha situação. O Deus que está ali, que se apresenta para mim num grupo de oração, na Santa Missa, através da Eucaristia, Ele está ali apenas para resolver o meu problema. É como se fosse um despachante. Exatamente. Um despachante. Resolve o meu problema e por aí. E é tão explícito na Bíblia que não se existe meu Deus. Tanto que Jesus ensinou a oração no plural, porque sempre Deus vem agir na nossa vida para benefício do outro. E eu entendo que por muitas vezes nós vamos vazios e voltamos sem nada, porque a palavra fala, o pouco que você tem, ela ainda toma. Por quê? O individual. Você não pede um carro para que você possa levar mais pessoas, que você possa dar carona para alguém ir para o trabalho que mora perto, porque às vezes você mora do lado, seu vizinho trabalha na mesma empresa, mas ele tem que ir de ônibus ou bicicleta. Mas você quer o carro do ano e Deus tem que te honrar, porque você é fiel e Deus tem que te honrar. Mas, peraí, será que um pai escolhe o filho? Eu sou pai, eu não escolho meus filhos. Eu amo todos por igual. Tratamento, claro, individual para cada um, porque cada um tem a sua personalidade, mas não tem preferência por um, ou esse ganha e esse não ganha, porque esse é melhor do que esse. E nós, quando entramos, você fala do salário, nós, católicos principalmente, que conhecemos desde o berço um Deus da misericórdia, porque o protestantismo prega-se muito Deus vingativo, e nós pregamos um Deus da misericórdia. Então chegamos, é aquele pai de família que chega na mercearia com 50 reais querendo comprar um gás de 70, com aquela carinha para que o dono possa, não, leva. A gente vai assim na missa. Não, eu estou aqui domingo 7 horas, Deus tem que me dar. Não, grupo de oração, tem 1 ano que eu não falto nenhum. Todo dia passa no ombro e tu. Esse, Clemente, já é o 7º mês seguido, hein? Será que até o fim do ano Deus me dá? A gente olha e dá vontade assim, vai dar um soco, você vai ver se. Porque precisamos de entender isso. Todas as vezes que Deus operou um milagre, não foi para o benefício de um, foi para que às vezes através desse outros tantos viessem a alcançar a caminhar. E só me permite, é aquilo também que Tiago fala. Às vezes nós pedimos mal. De repente você está num grupo de oração pedindo alguma coisa ali que não é para você, que por vontade de Deus não vai ser seu. E tem hora que a gente quer forçar a barra. Com certeza. Tem hora que a gente força a barra. Então, às vezes nós pedimos mal. Eu queria tanto uma bicicleta, mas Deus sabe que você não precisa de uma bicicleta, você está precisando de um emprego. Exatamente. Você está precisando de alguma coisa. Sabe a bicicleta para ir atrás de emprego? Não, você precisa de um emprego. De repente você com uma bicicleta. Às vezes pedimos mal também. Então tem toda essa questão, às vezes, de não estar na presença de Deus, não estar diante dele querendo buscá-lo, querendo buscar os benefícios dele, e outra, quando estamos ainda, vamos considerar que ainda um ou outro ainda consegue estar na presença dele, contemplar, mas às vezes perde mal. O Vaguinho, eu vejo também uma situação diante desse assunto, algo que a gente traz Deus da nossa infância como criação, como cristão. Não culpa dos nossos pais, né? Que nossos pais, eu não sei os seus, mas o meu me pregava que meu pai, que Deus me castigava se eu fizesse coisa errada. Então eu cresci como se Deus, tudo que eu fizesse errado, Deus ia me castigar. Então eu tinha uma concepção de um Deus, que um Deus era ruim. Hoje, quando eu comecei a entender, e olha que eu passei dentro da igreja, como coroinha, como grupo de jovens, tudo que tinha dentro da igreja eu participava. Mas eu nunca conheci o Deus. Eu estava lá, estava perto de Deus. Eu estava próximo de Deus, mas eu nunca conhecia a Deus. E eu acho que hoje, antes dessa pandemia, nós já vínhamos vendo as pessoas dos nossos grupos, dentro da nossa igreja, indo à igreja,
não pelo Deus, mas assim, como um respeito, como uma cultura que se era criado, né, dos pais aos domingos, levar seus filhos à igreja, um compromisso social de ir na igreja. E quantas vezes eu fui na igreja por esse compromisso, ficava na porta, conversando, batendo um papo, né? E hoje a gente vai à igreja, e olha que eu, né, demorei bem um tempinho para descobrir, né, essa verdade, de o porquê que a gente vai na igreja. A gente, né, como você falou, a gente vai na igreja, a gente pede errado, né? A gente está na igreja sem saber o porquê está dentro da igreja. A gente não está indo na igreja sem saber, sem o conhecer de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer por mim, mas também pelas outras pessoas, né? Como você colocou, Alexandre. Porque quando a gente pede a melhor oração que Deus nos ensinou, quando Ele coloca que o Pai é nosso, como você já falou, Ele coloca no plural. Então, quando a gente clama a Deus, quando a gente implora a Deus, a gente não tem só que olhar para nós temos que olhar para um todo, né? Ou seja, na nossa família, ou seja, na nossa comunidade, ou seja, pelo nosso país, pela nossa, a nossa cidade. Então, eu vejo que, infelizmente, existe aí uma criação, né? Uma cultura que foi até agora, ela foi feita de maneira errada. E que com essa pandemia se criou as lives de missa, né, como foi colocado, que nem as lives de missa estão tendo público, né? E nós estávamos comentando aqui agora do Papa, né, que puxou a orelha para que a gente não fique só na missa da igreja, na missa de casa. Porque imagina só, se a gente já não tinha o costume de ir na missa, né, quando estava liberado. Agora, se nós acostumarmos a ficar só dentro de casa, sem ter o sentido, sem saber o sentido real, né, do que é a missa, do que é ir comungar, do que é estar na presença de Deus, as coisas eu acho que vão começar a ficar bem mais piores. Na verdade, quando os vendilhões do templo lá, que Jesus bate com a corda, né, em todo mundo, chama eles negociante, isso que você está colocando aí chama-se a missa por obrigação espiritual. Nós compramos Deus a todo momento. Nós unimos 10 homens para ir pescar, ou para ir para o sítio para jogar futebol, viver churrasco. Nós precisamos sair 8 horas da manhã. Enche as caminhonetes de carne, de carvão, e nós paramos na porta da igreja. Não, gente, nós não podemos ir sem a missa. Nós temos que participar da missa às 7 horas para ir. Ei, aquela missa não vale, não. Desculpa, ela não vale. Ela é obrigação espiritual. A missa sua, você ia com a família às 6 horas da tarde, você preparava para ir lá. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então nós estamos comprando uma missa. Para correndo lá, todo mundo, você está de bermuda, está de meia soquete, um tênis branco, você chega lá e está a missa olhando a missa, falando, passando mensagem, então pode encostar que a missa está terminando. Nós estamos vivendo uma obrigação espiritual. É uma verdade, você vê isso todo dia. Você não está concelebrando, né, o que precisa, nós estamos comprando. Você está falando aí, Sueli colocou aqui, a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Já tem umas 50 pessoas? Né? A Sueli colocou aqui, ó, nossos grupos não estão usando essa estratégia de oração pelo que a pessoa quer de material para atraí-los ao grupo. A Sueli, ela faz essa pergunta justamente em cima desse tema que a gente está falando, e eu penso do seguinte, para o Sueli e fazer uma colocação, que a gente já vai entrar num outro que vai conseguir melhor explicar isso. Uma bem grande verdade que eu acho assim que é um pensamento unânime, é porque nós esquecemos de verdade que dependemos de Deus. Começamos a virar negociadores. Então, e tudo isso que nós estamos colocando aqui se chama vou na igreja negociar com Deus. Sim. O meu casamento, o meu filho, a minha saúde, a minha posição na empresa. Não, eu não quero esse emprego, eu quero trocar de carro. Como se nós tivéssemos direito ou merecêssemos escolher. Igreja, eu acho que você falou, não, tinha que virar lá, delivery. Porque tem gente que já nem quer ir mais, já fala, Senhor, eu estou te pedindo, já tem 2 dias, só até agora não fez. Ô irmão, você foi? Não vou no lugar nenhum, eu peço lá em casa mesmo, porque tá bom, Deus não está em todo lugar? Tá, mas diz que a entrada é pelo caminho, né?
E o caminho está onde? Dentro da igreja, que é Jesus. Aí eu venho e pergunto, em cima disso que o Sueli está falando aqui, se a igreja em si, não vamos trazer para um grupo só, vamos falar abertamente, porque tem pessoas de pastorais também, sim, tem pessoas que só frequentam grupo e missa, então num todo, será que Jesus ele tem sido, para nós, corpo, alma e divindade? Será que de verdade? Porque o que eu tenho visto de gente chorando, igual você está falando, de saudade da missa. Tem gente chorando de saudade da missa. Que dia que foi a última que você foi? Ah não, foi quando eu fiz primeira comunhão. Pelo amor de Deus. Ah, foi no batizado do meu filho. Ah, eu fui uma vez por mês. Né? Missa 30º dia de volta. É. Verdade. Isso é da minha formatura. Aí de novo eu chamo a atenção, porque foi o que Deus despertou no meu coração, muito forte disso, aonde que está aquilo que nós recebemos. Eu falo aquilo não no diminutivo, mas aonde está o poder que nós recebemos quando fomos batizados. Porque a palavra de Deus, ela é categoricamente, ela diz, quem crer e for batizado terá poder. Onde é que está esse poder? Porque 99% de nós que estamos agora participando ao vivo dessa live, somos batizados. Mas cadê o poder? Aí eu entro. Para ter poder, eu acho que Jesus tinha que ser de verdade. Será que a Eucaristia, que você está indo comungar, Clemente, você, Vaguinho, você, Marquinhos, você que está aí de casa, será que é a Eucaristia que você tem ido buscar, o pedaço do coração de Jesus, o sangue derramado no madeiro, que você tem ido receber das mãos do sacerdote, é somente um pouquinho de vinho e um pedaço de pão sem fermento, ou é o corpo e alma e divindade? Como eu sou ancião, né? E eu tenho mais ou menos, há 20 anos atrás, acredito, pois não vou falar exato, porque senão vocês vai contando a minha idade, e o negócio está ficando chato. Mas, há mais ou menos 20 anos atrás, eu era ministro da Eucaristia. Eu trabalhava com o ônibus de Sodeli. Ele trabalhava com criança escolar, e quando ele fundou a comunidade de Santa Teresinha em Jesus, eu tive o prazer de ser um dos fundadores, cofundador com ele, de uma obra tão bonita dele, e parabéns, já está há mais de 20 anos, né, nessa caminhada, parabéns para você, porque é uma coisa muito grande, bonita. Hoje nós já temos 4 casas de recuperação através da comunidade. Por que eu estou dizendo isso? De onde vem a coisa tão bonita? O padre, na época, me pediu que tinha um casal de velhinhos que morava em Belo Horizonte. E eles estavam passando uma temporada de 2 meses aqui em Sete Lagoas. Escute bem o que eu vou contar para vocês. O padre falou que eu precisava abrir a igreja às 5 horas da manhã, pegar a comunhão para eles, porque eles levantavam às 5 horas da manhã, rezavam o terço, a preparava e queria comungar antes de tomar o café da manhã. A doninha de véu, ela rezava o terço, porque lá em Belo Horizonte ela fazia isso. Ela levantava cedinho, a igreja do lado, ela ia, rezava o terço, comungava e voltava para casa para tomar o café da manhã. Eu chegava na casa dela cedinho, antes de pegar as crianças escolar, desse onde eu trabalhava, eu ia na igreja, pegava, ela era quase a porta da igreja, eu ia lá, pegava a Eucaristia, levava lá, fazia a minha celebração com eles rapidinho, 10 minutos ali, e dava para eles, eu falava assim, agora você toma um pouquinho do café, antes de você ir para fazer o seu trabalho. Olha como essa pessoa traz para a vida dela o que é o corpo, sangue, alma e divindade. As pessoas que vão na igreja ficam o domingo inteiro esperando a hora dele ir para a igreja. Ele fica ansioso esperando ele chegar lá, porque hoje eu vou à missa. Chega antes, procura o melhor lugar, que tem a melhor visão, né? Aqueles que gostam de joelhar, tem pessoas que levam até coisa para enjoelhar, para não machucar o joelho. Tá no ponto X da igreja, começa rezando o seu texto, preparando o seu coração. Tem isso hoje, você vê isso na missa? Você tem visto isso? É bonito quando a pessoa já está preparando-se espiritualmente de casa. Eu também falo isso a nível de igreja também, em grupo de oração. Está aqui o Jacques também, participa do nosso grupo de oração, dos grupos de oração. Quando nós, que vamos servir inclusive, nós vamos conduzir
nós vamos orar com o povo, nós vamos pregar, enfim, a gente já sai de casa já preparado espiritualmente para aquilo que vai acontecer, para aquilo que nós vamos promover, ou para aquilo que vai ser celebrado. Você chegar já no local, já se posicionar para, seja qual for a sua atividade naquele dia, seja como ministro, seja como participante da Santa Missa, com celebrante da Santa Missa, ou dirigir o grupo de oração como um todo. Essa preparação, ela vai em encontro disso. Porque quando nós vivemos o Cristo na sua plenitude, e muitos de nós já vivenciou isso, tem essa experiência, a experiência do Cristo é diferente. É diferente, porque a missa, quando você vivencia bem a celebração da Santa Missa, você pode ter chegado lá um caco, você sai de lá renovado. É isso, né? Justamente, no grupo de oração tem gente, e eu falo aqui porque muitos de nós já ficou em porta, vendo as pessoas entrarem no grupo de oração, acolhendo as pessoas. Você vê chegar, tem dia arrastando. Tem gente que vai chegar, aquele cangalho de gente, aquele frangalho de pessoa ali derrubada. Você sabe que a pessoa está lutando, ela chega, mas ela chega com vontade. Ela chega com vontade de experimentar tudo o que vai ser colocado ali na missa ou no grupo de oração, naquele momento. Ela vai sair dali como renovada. Ela vai sair dali o quê? Vontade de viver, de encarar a situação. Ela vai parar de ter aquele medo de viver a vida dela, medo do problema. Ela vai ter vontade de encarar, ela vai ter coragem de encarar. Por quê? Ela está vivenciando o corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na sua plenitude. Porque o próprio Jesus diz aos discípulos: não tendes medo, eu venci o mundo. E muitos de nós têm saído da igreja com medo do mundo, com medo de vivenciar aquilo que nós aprendemos na igreja, aquilo que nós aprendemos pela palavra, aquilo que aprendemos pela Eucaristia, na Santa Missa. Nós estamos deixando de viver as coisas da igreja e estamos nos tornando pessoas mundanas. Mundanas. Esquecendo daquilo que o Senhor ensinou, daquilo que nós vivenciamos, das nossas orações efusivas, daqueles momentos de êxtase espiritual, daquela oração que mexia com o coração da gente, que transformava, aquela oração que convencia a gente a mudar de vida, aquela oração que fazia com que a gente se arrependesse de ter magoado o coração de Deus. Isso para mim é viver o corpo, a alma, sangue e divindade. De voltar para casa com vontade de levar isso para os outros, para quem ficou, para quem não foi, para quem não pôde ir. E nós, infelizmente, não estamos vendo isso mais. Fui à missa, Vaguinho, com uma amiga, em janeiro mais ou menos, acho que foi em janeiro. Nós tivemos um probleminha dentro do carro. Foi até com uma pessoa que estava na rua e ela ficou chateada. Ela ficou muito chateada com o problema. E era coisa pequena, para mim eu achava que era coisa pequena. E quando a gente chegou na igreja, ela de joelho, eu vi as lágrimas correndo no olho dela, falei, opa. Aí na hora da comunhão, eu falei, você não vai não? Ela disse, não. Eu disse assim, mas por que você não vai? Ela disse assim, eu fiquei chateado com aquele assunto e o meu corpo não está preparado para receber o corpo, sangue, alma e divindade. Peço só o espírito de libertação para me libertar dessa tristeza. Eu olhei e falei assim, isso é estar em comunhão com Deus. Gente, não tem como, né? A pessoa entender, assim, vendo na transubstanciação que o corpo dela não estava preparado. Nós hoje não fazemos isso. Nós vamos para a igreja de qualquer jeito. Bermuda e camiseta. Você está falando, eu lembro que a comunhão passou a ser um status do frequentador, não vou chamar de cristão não, do frequentador de missa. Eu me lembro, há poucos anos atrás, que eu estou bem jovem, tinha um pagode chamado, vou fazer propaganda porque lá já acabou, pagode na associação da prefeitura. Isso, é. Verdade. Eu ia para lá o domingo de manhã, bebia e me drogava o dia inteiro, e à noite, na época de barraquinha na Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, eu ia para a igreja, entrava na fila da comunhão quase caindo, para a mãe das moças me ver na fila da comunhão. E ganhar status. Porque para estar ali, eu já sabia que tinha que ser pessoa direita. Então, eu falei, então eu vou para a mãe me ver, para na hora que eu for lá trocar uma ideia com a filha, ela fala assim, não, ele estava na missa, ele estava na fila da comunhão. É alguém que sabe. E hoje, lamentavelmente, colocou aqui agora em pouco aqui, graças à RCC, hoje muitos aderiram à missa diária. Amém.
Mas Amém. nós voltamos de novo, mas não adianta ir na igreja fazer troca. Eu tenho que ir na missa todos os dias. Não, você não tem que ir na missa todos os dias. Você precisa de viver a missa todos os dias. Porque frequentar não quer dizer... Quem frequenta a igreja não está salvo. A palavra de Deus fala isso. Quem assiste missa. Quem não é... Tem pessoas que assistem pela televisão em casa e concelebram muito mais do que quem está dentro. É como você contou o caso agora há pouco. Vaguinho entra na missa e ele já entra assim, já bate ao cronômetro assim. O padre tem 50 minutos, porque senão eu tenho que sair. Não, o dia que eu me listo, mais um pouquinho, 15 minutos. Ei, meu padre fala demais, gente. Todo mundo se remexe. Pelo amor de Deus. E Vaguinho, você é tão importante, você tocou num assunto tão importante, que quantos deixam de ir à missa porque o padre estendeu, porque o padre estende mais a homilia dele. Jovens, então, os jovens hoje não têm paciência de esperar mais que 10 minutos a mais no normal da homilia, não. Não vai na missa, vai trocando de igreja, até achar um padre que fala 5 minutos e que lá no relógio dele, deu o horário dele, ele vai embora. Tem sentido? Ele aprendeu alguma coisa? Né? A gente vai na missa sem saber nada da liturgia e não se preocupa em tentar aprender ali, ir para casa, ver na Bíblia e vou lá, me deixou de dúvida, o que será? Buscar alguém que possa nos ajudar. Porque só ouvir sem entender não vai adiantar. O Alexandre fala exatamente isso agora, né? O que é o corpo, sangue, alma e divindade? Aquilo que você está exatamente falando aí. Vamos resumir o que é a pergunta para vocês entenderem. O corpo, sangue, alma e divindade é um alimento salutar, um alimento salvífico. Então nós vamos lá para alimentar. Mas nós temos feito a ceia, a refeição, é o que você está colocando. Nós colocamos isso como a ceia verdadeira, terminamos essa ceia, preparamos para essa ceia, porque corpo e alma e divindade é buscar isso. E fazendo muitas vezes comunhões indignas, ilícitas, né? Como o Alexandre também citou aqui, só para finalizar, virou status. Aqueles que se colocam na fila para comunhão, lógico, precisam estar em status. Vai ser os melhores políticos, vai ser os melhores professores, né? Porque tem a... lógico, nós queremos estar na condição de receber Jesus. Sim. Nós queremos levá-lo para outras pessoas. Mas quantos e quantas, lógico que a gente está aqui para julgar, mas eu sei quantas vezes eu fiquei sentado no banco porque eu sabia que eu não podia. Naquele dia eu sabia que eu não tinha condição de estar ali e receber aquele alimento porque eu precisava primeiro de uma purificação, de lavar. É a mesma coisa. Alguém chega na minha casa, o encanamento está com terra, está entupido, alguém vai me pedir água, eu sei que se eu abrir a torneira ali, a água vai sair barrenta, vai sair suja. É a mesma coisa. Eu, enquanto servo de grupo de oração, estou exposto, pessoas me veem, a minha vida está exposta, então se eu vou me prontificar a dar alguma coisa e eu estou na condição suja, o que eu vou dar para esse povo? Que água vai ser levada? O que esse povo vai beber de mim? Então, é preciso eu fazer uma revisão de consciência. Será que eu estou comungando de forma que agrada o coração de Deus? Será que eu não vou fazer também dessa comunhão objeto de escárnio? Né? Exatamente. Isso. Com a minha postura? Exatamente. Com aquilo que eu vivo lá fora? Eu acho muito isso. Eu vejo muito preciso também. E nós precisamos entender, eu gosto do ao vivo, é porque o povo vai brigando e xingando aqui ao mesmo tempo. E eu estou aqui lendo aqui, a Sueli colocou que foi que eu julguei, o que estamos julgando, quando eu usei da fala da pessoa que vai na missa todos os dias. Eu vou refazer a minha fala para que você possa compreender, Sueli. Porque o nosso intuito aqui é levar paz para o coração, não é tormento e nem questionamento. A gente questiona, a gente indaga, para que vocês aí, como nós também estamos fazendo, é buscar a compreender. Porque estamos vivendo uma hipocrisia, estamos vivendo uma mentira. Essa mortandade, essa desgraceira, essa frieza espiritual não está acontecendo por acaso. Está acontecendo justamente porque nós não estamos comungando o corpo, a alma e a divindade.
porque não estamos indo à missa encontrar com Jesus. Não estamos indo à missa nos despojar aos pés de Jesus. Estamos indo porque temos interesses e temos contratos dentro de nós. Muitas vezes, no ministério de cura, a gente até tem alguns pactos que a pessoa faz, chamado de votos íntimos. Votos secretos. Votos secretos, votos íntimos. Nós não estamos aqui para falar que você foi ou fulano não foi. Não. Nós estamos aqui falando, meu irmão, você que está indo, só porque o Marquinhos, eu sei que ele vai estar participando da missa agora, estava, né? Na missa diária. Então, porque o Marquinhos está indo, eu vou também, porque as pessoas vão me ver lá. Mas o meu coração não está entregue para isso. Não adianta eu frequentar porque eu vi o outro fazendo. Como eu disse aqui, oxalá que nós estivéssemos errados em tudo isso que nós levantamos. Mas, observe, muitas vezes, se não nós ficamos com o celular, que 10 minutos eu estou chegando, porque o padre hoje resolveu estender na homilia, como você falou. Não, hoje eu acho que ele não tem compromisso hoje ele vai atrasar todo mundo. Uma coisa mais engraçada, que aí nós vamos voltar, só para me dar como certeza. A missa do galo. Todo mundo tem gente que coloca o celular para despertar, para ver se o padre fala assim, ó, tá na hora, que tem que correr para ceiar em casa, sendo que o mais importante é a missa. Não, o mais importante é a festa. E tem gente que fala, qual padre? Ah, não, esse aí não vai dar para ir não, que vai atrasar, nós vamos chegar atrasados. Quantas vezes eu já vivi isso dentro da minha própria família. Ah, não, eu vou cedo porque não sei o que, ah, não, vou deixar para mim amanhã, porque senão nós chegamos tarde. A minha mãe toda a vida foi nos levar de pequeno, a família inteira. Ah lá, chegou Lila, o caminhão dos atrasados, porque sempre a gente primeiro ia para a missa. E naquela época, então, até então, minha família era toda católica. Hoje já se perderam muitos. Mas, naquela época era católica. Mas não era católico. Era frequentadores culturalmente, porque o meu avô havia ensinado. Aí nós entramos, então, para entender. Será que nós estamos aqui julgando? Ou nós estamos, uma vez mais, alertando? Ou será que nós estamos, uma vez mais, como eu sempre gosto de dizer, sendo a boca de Deus e dizer, ei, a sua casa está desmoronando, você está frequentando, você não está vivendo. Quantas pessoas assiduamente não faltam? Eu conheço pessoas que têm 10 anos que não perdem uma Santa Missa. Mas a mesma pessoa que era antes, é hoje. O mesmo coração vingativo que tinha, é hoje. A mesma língua venenosa que tinha, tem até hoje. Aí eu falo assim, peraí, será que nós estamos doidos? Ou será que está no tempo de nós criarmos vergonha e mudarmos? Porque do jeito que está, não dá para voltar. O nosso tema foi profético, veio do coração de Deus. Não volta para o grupo, porque nós somos da renovação e nós somos frente de grupo. Mas não volta para a igreja, não volta para a pastoral do jeito que você estava antes, porque não está fazendo diferença nenhuma. E eu tenho certeza que quando Deus nos chamou para a vida, Ele tinha um propósito do coração dele, e não foi porque nós viéssemos popular e encher a terra. Eu tenho certeza absoluta que não foi isso. Eu tenho certeza de que quando Deus me escolheu antes de eu ir para o ventre da minha mãe, falou assim, vou levantar ali um profeta. E Ele me deu o livre-arbítrio. Me perdi, mas graças à misericórdia eu me encontrei da mesma forma que chamou vocês, da mesma forma que chamou cada um. Nós precisamos de entender que não é frequentar, é fazer. Não é simplesmente entrar na fila da comunhão e colocar na boca e falar assim, está resolvido, cumpri o meu papel de cristão. Clemente gosta muito de colocar que quando derrete na boca, você está preparado. Mas tem vezes que você tem que ficar lutando ali, ó, ou quando ela não seca e cola no céu da boca. Por quê? Porque não é a sua alma que está alimentando. Não é verdade? E a Eucaristia, o corpo, a alma e divindade não é para alimentar o corpo. É para alimentar a alma, que sara o corpo. Aí, no final da live vai falar tudo isso aí. Vai responder essa pergunta. E aí, é o que eu pergunto agora, para nós darmos sequência nisso. O que é uma comunhão com Jesus? Marquinhos falou um negócio ali, preocupante, Marquinhos.
Porque não é só você não. Tem muitas pessoas que desde pequeno participam de tudo na igreja, sem ter experiência. E eu pergunto então para vocês, o que é ter comunhão com Jesus? Se me permite, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo agora, e acredito que com muitas delas, se não todas, já vivenciaram isso, ou já pelo menos ouviram esse tipo de fala. Alguém que era apenas frequentador social dentro da igreja, não vivenciava, não buscou entender, enfim. Aí muda de religião e fala assim, agora eu conheço Jesus. Eu acho que quase todos nós aqui já vivemos isso. Leu a Bíblia 2, 3 vezes no ano. Agora eu conheço ele. Não, peraí, ele sempre esteve lá. Em plenitude. Corpo, alma, sangue e divindade. Ele sempre esteve lá. Só que a diferença é que não havia uma entrega da sua parte, não havia uma adesão da sua parte, não havia um interesse da sua parte. Né? E vamos falar assim, fazer uma meia-culpa, talvez não houve quem instruísse aquele irmão, quem acolhesse. Né? Acredito que muito papel da renovação também hoje tem sido esse também, em instruir, em dar um alimento sólido a nível de formação para que a pessoa volte a frequentar a Santa Missa, a vivenciar a Santa Missa na sua plenitude. Então, eu acho assim que a comunhão, ela acontece, como o Clemente mais cedo a gente falava, já estava entrando no assunto, uma comum união com Jesus, vivenciá-lo, buscar viver e buscar nele também as virtudes que ele mesmo traz a partir da comunhão, essa comunhão, vamos, física, né? Do corpo, alma, sangue e divindade, que a gente recebe, e deixar também que ele transforme por dentro. Adquirir dele as virtudes, e assim nós vamos ficando parecidos com ele, no nosso jeito de agir, de reagir, de falar. Claro, ele respeita a nossa natureza, mas o nosso viver, o nosso proceder, ele começa a refletir, ele começa a mostrar, vai nos moldando, comunhão com ele. Hoje eu estava conversando em uma visita que eu fui fazer, e a gente falando sobre essa comunhão, a união. Eu falando para a pessoa da casa muito querida que eu choro até hoje a dificuldade da minha família. Quer dizer, mas ela está com quase 4 anos. Tá, porque a gente cortou uma comunhão. A gente vivia na família como uma união. Eu, a ex-esposa e 2 filhos. Comia a mesma coisa, vivia a mesma coisa, assistia a mesma coisa, o suco era o mesmo. A gente vivia em uma união. Um não fazia o que o outro não gostava, porque não ia ficar legal na casa. Você vai comprar a pizza, metade calabresa, metade tal, porque um gosta de um. Por quê? Porque fazia uma união. Assim que eu quebrei, quem conhece a minha família sabe, assim que eu quebrei essa união, eu sofro hoje. Porque eu não estou mais em comunhão com uma família. Hoje eu vivo a igreja, vivo os meus, que são minha família, mas não é igual à união que eu fiz no meu sacramento do matrimônio. Às vezes a pessoa fala assim, você não tirou a aliança até hoje? Não, porque eu tento ainda viver essa união, eu estou ainda em Cristo, tentando viver, mas nós às vezes fugimos de Cristo, como se quebrasse essa união. Nós queremos viver um Cristo sem cruz, nós queremos viver um Cristo sem dor, nós queremos viver um Cristo sem o buscá-lo. E inclusive, como ele diz, no outro, nós queremos um Cristo da alegria, um Cristo da felicidade. Nós vivemos hoje um Deus da felicidade, não um Deus da caridade, não um Deus da espiritualidade. Então a comunhão com Deus hoje, Alexandre, não vou falar muito claro não, porque eu já vi que vai dar polêmica em casa. Mas gente, estar em comunhão com Deus é fazer aquilo que Deus quer, como uma união, como uma só opinião, onde Deus nos dá condições e nós aceitamos. Código de submissão que nós precisamos ter na igreja. A Liliane Carla, sem te cortar, só que ela acabou de comentar justamente isso. O que está nos faltando é trazer de novo, é permitir Deus voltar a ser o centro da nossa vida. Cristocentro, né? A comunhão, eu entendo que a comunhão com Deus é quando a minha vida passa a pertencer a Deus.
E quando pertence a Deus, a minha vida ela tem que condizer com a vontade de Deus. Hoje, nós somos cristãos que não querem ir para Deus. E eu não posso generalizar. Muitos de nós somos cristãos que não querem ir para Deus. Por quê? Porque tudo que faz é voltado a benefício somente aqui. E outra, tem algo de importante nisso, porque quando eu assumo essa responsabilidade, quando eu assumo o Cristo na minha vida, eu logo preciso também mudar de vida. Eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso mudar, e nem todo mundo quer mudar. Todo mundo quer, como dizia já no início, a segunda pergunta da primeira, não sei, quer o salário sem o trabalho. Sem o trabalho. Quer apenas os benefícios, mas não quer as responsabilidades. Não quer o Cristo total. Quer o Cristo parcial, só a parte boa. Meu irmão, se você e eu queremos seguir a Cristo, vai ter cruz, vai ter dor, vai ter amolação, vai ter que cumprir sim papel de pai, de marido, de filho, de esposa, vai precisar fazer valer esse nome de cristão. E outra, requer responsabilidade. E muita. Requer responsabilidade, a sua vida não te pertence mais. É muito interessante. Só finalizar aqui, e outra, quando nós assumimos esse Cristo de uma forma plena, isso dá direito das pessoas cobrarem de nós. Quando você, Alexandre, você, Clemente, você, Marquinhos, você que está assistindo aqui, quando você e eu assumimos Jesus, isso dá direito para as pessoas nos cobrarem. E aqui eu pergunto, quem quer ser cobrado? Quase ninguém. E às vezes Você quer ser cobrado, Jato? Hã? Dodô, você quer ser cobrado, Dodô? Não. Você quer ser, Marquinhos, cobrado? Não, e às vezes eu nem aceito ser cobrado. Nem aceito. Esse que é o pior. Nós somos assim, nós não somos aceitamos. rebeldes. E aí entramos naquilo que também são as almas tíbias. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não tem força, ela não tem ímpeto, ela não tem movimento espiritual para fazer acontecer aquilo. E aí nós vamos ver mais uma vez que estamos longe de Deus, porque o Senhor está em nós, Ele habita em nós, mas nós estamos longe dele. E nós não permitimos que essa força dele nos mova, para ele que nos molde. Quando você fala de alma tíbia, o que é uma alma tíbia? Uma alma que não experimentou, uma alma que não alimentou. Porque quando você busca a Deus, Ele te coloca um fogo novo. Ele fala, no teu peito eu meterei o meu espírito, aquecerei a sua alma. O que é uma alma tíbia? Uma alma fria, uma alma morna. Ela está morna por quê? Porque ela não alimentou. Ela só vai alimentar com o alimento espiritual. Na minha casa, eu tive essa experiência de o que é você não estar em comunhão com Deus. Quando meu filho começou a viver mais o mundo, não estava em comunhão com nós na igreja, o que eu e a mãe dele sofremos de dor e lágrimas na madrugada, porque eles estavam fazendo algo errado. E ele acabou sendo corrigido no presídio. Ele acabou passando pelo presídio 1 ano. Quando ele volta no presídio, ele volta regenerado, ele volta tranquilo do seu trabalho, ele retomou sua vida. Quando ele estava em desobediência, eu sofria muito. Eu não tinha paz. Eu não tinha sossego para dormir. Hoje eu não estou na minha casa, estou com saudade de Deus, mas eu tenho sossego no meu sono, porque eu sei que Ele está bem. Então quando você volta para a comunhão, tudo entra na paz. Porque a comunhão se faz, a alma se aquece quando você alimenta do verdadeiro alimento. Aquela hora eu ia falar com o Vaguinho a respeito da comunhão, e acho que a renovação carismática ela foi um ponto de partida essencial na minha vida, nessa transformação, nessa comunhão com Deus. Porque a renovação carismática ela é um mover do Espírito Santo. Quando eu entrei para a renovação carismática, eu ouvia demais falar no batismo do Espírito Santo, né? Mas assim, a gente entra e, beleza, vou ser batizado. Não, beleza, fui batizado e tá. Até eu descobrir que esse batismo do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo, que nós, quando entramos na renovação carismática, quando a pessoa vai no grupo de oração, e quando a gente fala muito de batismo do Espírito Santo,
a gente prega bastante o Espírito Santo. Essa é a comunhão que eu comecei a vivenciar com Deus. Foi através da renovação carismática que eu fui aprendendo o caminho correto de fazer essa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Porque é Ele que me transformou. Como você falou ali, não adianta a gente 10 anos na missa, rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei, mas se você não mudou a sua atitude, se você continua a mesma pessoa dentro de casa, a mesma pessoa dentro do seu trabalho, aquela pessoa que continua com ódio no coração, com rancor no coração, que não consegue perdoar, a gente não vai conseguir essa comunhão com Deus. E eu acho que falta muito isso hoje, da gente atingir verdadeiramente essa comunhão. É nos livrarmos de todo esse mal que a gente carrega dentro de nós. E é graças à renovação carismática que hoje eu caminho nessa comunhão, porque eu realmente vivi essa experiência com o Espírito Santo. E voltando nessa abordagem que a gente está tendo aqui, tem uns confirmando, é isso mesmo, vocês estão falando e o povo está lá, já tinha acabado de falar, parece que vocês estão até conseguindo ler. Tá bacana, isso é, como se chama, sintonia. Confirmação de tudo aquilo que está acontecendo. Quando a gente está em Deus, Deus ele vai dando sinais e mostrando que a gente está indo. Se vocês não quisessem, não estava na pauta, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está aí nos assistindo, para você que está aí interagindo junto com a gente aqui. O que é a comunhão com Jesus? Eu pergunto assim: quem vem em primeiro lugar? Deus ou eu? Olha que pergunta facinho de saber se a gente está no caminho certo ou não. Uma que sempre dá uma polêmica, mas é quase a mesma que a primeira. Quem está em primeiro lugar, Deus ou a minha família? E é interessante quando a gente aborda isso. Agora eu falo diretamente para você, frente da igreja, de pastoral, de grupo de oração, da renovação carismática, que vivemos a família. Mas alguém tem família sem Deus? Na verdade, quando Jesus fala ou amai a Deus ou o dinheiro, porque não pode amar dois senhores, nós buscamos às vezes a felicidade. A felicidade é Deus. Nós buscamos a alegria é Deus. O Papa torna a falar, cuidado famílias, porque senão nós vamos acostumar com rezar em casa e vamos se tornar família gnóstica. Então o que ele quer dizer? Cuidado, a família precisa ser de Deus. Só que você não vê falar que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê? Nós vivemos numa sociedade que eles falam assim: gente, cuidado, a primeira igreja é minha casa, a primeira igreja é o meu trabalho. A pergunta que o colegial está fazendo está certíssima, porque nós, todo mundo temos, primeiro lugar, minha família, primeiro lugar, minha vida, primeiro lugar, meu emprego, primeiro lugar, minha saúde, para depois vir Deus. Mas o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar a Deus, depois a mim, porque eu vim de Deus e tenho que voltar para Deus. Aí, só complementando para você poder, a palavra ensina: a obediência gera graça. Obviamente, então, a desobediência é o que nós estamos vivendo. Eu não vou nem falar. Você sabe como é que está a sua casa. Tem essa musiquinha. Cantou muito pouco ela na igreja e eu gosto muito dela, não dei para não. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nós viemos do céu e nós temos que desejar ser céu. Então o primeiro lugar para tudo na nossa vida teria que ser Deus, teria que ser o céu. Infelizmente, né? Justo. Só que aí tem uma questão, e eu falo com propriedade porque muitas vezes, em nome de um ativismo religioso, eu quase perdi minha família. Fala mais alto, que eu no YouTube eles não estão escutando, e eu sabia que você ia entrar nessa, por isso eu preciso que isso seja esclarecido. Há que se ter muito cuidado
com isso. Lógico, Deus acima de todas as coisas. Mas eu, enquanto servo, enquanto cristão, eu preciso ter a prudência, principalmente para quem está na linha de frente, quem serve em grupo de oração, serve pastoral, serve na igreja. Porque talvez em nome de um serviço a Deus, eu vou estar entrando num ativismo religioso. Eu não vou ter tempo para desfrutar também daquilo que Deus está derramando na minha casa. Eu, há quase 2 anos atrás, eu quase perdi a minha família, porque o pai, o marido, ele não estava em casa, ele não estava ali fazendo o seu papel, porque eu, se dependesse dos grupos de oração, eu saía a pregar de segunda a segunda. Então, precisou do Vaguinho retomar, tomar umas lenhadas para a cara, refletir, peraí, realmente, será que eu estou levando Deus para dentro da minha casa, do jeito que eu estou vivendo? Será que mesmo assim, eu, com a palavra de Deus nos lábios, será que eu estou fazendo o meu papel realmente de pai? Será que eu estou realmente abraçando a minha vocação, a qual eu escolhi de ser família? Muito melhor eu refaço a pergunta. Você estava indo servir a Deus ou a Vaguinho? Quem estava em primeiro lugar era Deus ou era você? Aí era o pregador que queria. Então não tá era fazendo, Deus. então, aí precisou, né, do Vaguinho sofrer, chorar sozinho, chorar com vocês, para eu poder refletir. Deus me quer servindo, mas Deus também me quer servindo, sendo pregador da palavra na minha casa, para minha família, para meus filhos. Ao ponto chegou de talvez os meus pequenos não quererem que eu fosse à igreja, porque, entre aspas, era a igreja que estava tirando o pai dele de casa, que não deixava eles brincar mais com eles. Então, Deus em primeiro lugar, mas é preciso prudência. Saber entender qual é o tempo de Deus, qual é o tempo de estar, como diz a própria palavra em Eclesiastes, é um tempo para cada coisa. Existe um tempo de ir, existe um tempo de ficar, um tempo para plantar, outro para colher. E eu sei que tem muitos pregadores e irmãos que estão também vivenciando esse tempo, e não é fácil, mas é preciso entender isso. É preciso entender que Deus está em primeiro lugar, mas entender também qual é a vontade de Deus para aquele momento. É que a gente não está dizendo de radicalismo, você está pregando certinho, você está pregando o radicalismo. Tá. Buscar a Deus sobre todas as coisas não é ser radical. Buscar a Deus sobre todas as coisas não é dar todo o tempo para Deus. Aquele que buscou a Deus, ele vai ter prudência, aquele que buscou a Deus vai ter amor, aquele que buscou a Deus vai ter família, ele vai ter... Só que você colocou certo, nós não estávamos buscando a Deus, eu estava buscando status, ser o melhor pregador, ser o melhor formador da cidade, ou ir viajar, tá, eu estou misturando as bolas. Encontrar com Deus é como Santo Antão, é encontrar comigo mesmo. Quando eu entrei dentro de mim, eu descobri que Deus estava dentro de mim. Nós precisamos ter essa prudência. Quando eu fiz essa pergunta, eu sabia que você ia entrar nesse lado, porque a gente é amigo, a gente participou um pouco disso. Clemente entrou aqui certinho na minha linha de raciocínio. Nós queixamos tanto de problema, tanto de tempo em casa, mas eu ainda não conheci ninguém que abre mão de uma promoção por causa da família. Mas a gente abre mão do serviço para Deus. Eu não conheço ninguém que abriu mão de falar assim, não, eu não vou fazer isso, não vou aceitar essa promoção agora porque eu vou ficar mais perto da minha família. Claro, vai ter gente que fez assim, tudo bem, é porque não foi uma proposta um pouquinho maior. Se subisse R$1.000 ia. Vende os filhos, vende tudo. A gente vê todo dia na televisão pessoas que têm 3 anos que não vê o filho porque está trabalhando. Tudo bem, não é nesse caso seu. Mas quando eu escolho o primeiro Deus antes de mim, é para eu poder fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é aonde que eu preciso de estar. Eu tenho que estar em casa, muitos sabem, eu sou pai de gêmeos agora, então aumentou o trabalho em casa. E eu nessa gestação da minha esposa, nesse nascimento, pela primeira vez, nos meus 5 filhos, é a primeira vez que eu estou sendo pai. Porque no outro eu fui simplesmente um reprodutor. Não participei com as mães, não tinha preocupação em nenhuma. Até a minha outra filha, a Isabela, de novinha, eu também não fui tão participativo como eu estou sendo agora. E será que eu não estou servindo a Deus? Claro que eu estou. Será que aí que eu
nessa pergunta, onde que eu entro? Eu poderia estar marcando, agendando para sair para isso, para aquilo outro. Meu único compromisso, conversado com minha esposa, todo organizado e programado, é de fazer essa live. Não tenho saído para lugar nenhum, porque eu agora estou servindo a Deus na minha casa. Porque lá também são filhos dele. Ele não quer que seja família. Eu cantei isso aqui agora. Eles não querem ser abandonados. E vocês sabem, alguns sabem, eu abri mão de um monte de coisa da minha agenda disso, simplesmente porque eu não estava indo fazer para Deus, eu estava indo massagear meu ego. E eu preciso de, eu sempre falo, eu preciso de ser canal de Deus. A minha planta dos pés tem que se tocar um lugar e esse lugar tem que ser transformado. E se eu não cuidar de mim, aí nós voltamos para a pergunta anterior, se eu não estiver comungando o corpo, alma e divindade, sangue e divindade, corpo, sangue e divindade, como é que eu vou poder ser servo de Deus? Como é que eu vou poder estar me dando de Deus? Você toda a vida foi um pregador muito bom, muito eloquente, mas a sua pregação ganhou uma força, ganhou uma unção depois dessa traulitada que você tomou, que antes estava indo vaguinho, agora está indo o homem de Deus. Isso justamente alimentar. Porque são os processos que a gente vai fazendo. E por que a gente, vamos dizer assim, por que se entra e se espana? Porque muitas vezes você está sentado aí pensando, como que eu posso fazer para minha casa? Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não, seja o melhor de Deus, porque Deus nunca quis nada ruim também não. Ele pega o ruim porque ele tem poder de transformar, mas Deus não gosta de nada ruim não. Eu luto todos os dias para eu ser o melhor marido. Não sou, mas eu luto todos os dias e todos os dias eu faço assim, eu sou melhor do que ontem. Luto todos os dias para ser o melhor pai. Não sou, mas todos os dias eu faço assim, eu já estou melhor do que ontem. Porque se Deus vive em mim, tem que ter uma transformação positiva. Tem que ter uma mudança em mim. A comunhão que existe, eu falo assim, para mim me tornar um com Jesus, para ter uma comunhão, eu tenho que fazer o que ele faz. Não adianta eu ser o Alexandre gente boa que eu era uns anos atrás, que todo mundo gostava de sentar perto para conversar. Eu sempre, tem uma piadinha que fala, né, um desmancha bolinho. Na hora que eu ia chegar, olha lá quem vem, todo mundo já. Mas por causa de quê? Eu frequentava a igreja, frequentava grupo de oração, mas eu não era Deus primeiro na minha vida. Primeiro eram as minhas vontades. E perdi muitos amigos, pessoas que hoje talvez podiam ser pessoas bem próximas, perdi, porque não tinha Deus, eu usava Deus. E muitas vezes nós acabamos usando Deus para realizar os nossos sonhos, as nossas vontades. Aí entra Deus ou eu? Deus ou minha família? Se Deus não for primeiro na minha vida, eu não tenho como segurar a minha família. O mundo é muito mais sedutor e mais forte do que eu. Mas perto de Deus, ele não é. Quando Deus passou a ser Deus primeiro na sua vida, tudo aquilo que talvez você já não ia mais ter, voltou com muito mais frequência, voltou com muito mais intensidade. E eu acho que o que nós precisamos hoje, principalmente nós, Renovação Carismática Católica, precisamos ser verdadeiramente o espelho de Deus. Precisamos ser verdadeiramente, aonde quer que a gente esteja, ser reconhecido por ser de Deus. Não, Clemente do grupo de oração, não. Eles não têm que lembrar que é Clemente do grupo de oração. Eles têm que falar assim, nossa, você viu o cara pegou o troco ali, ele foi lá e devolveu. Aí depois eles vão saber que, não, a igreja transformou ele porque ele é do grupo, então ele é um homem diferente. Ele não tem que andar com a camisa mostrando que ele é um pregador. A vida dele tem que ser uma pregação. Que tem que olhar e falar assim, nossa, me falaram dele já. Aquele ali que é vaguinho que trabalha lá no... Vou fazer até uma propaganda, como é que é lá? Na contabilidade. Como é que é o nome? Milton Ferreira. Na Milton Ferreira. Precisando da contabilidade, Milton Ferreira. Tem a Jaqueline lá em Contagem também, um alô para ela, senão ela fala que está fazendo para outra. Mas tem que ser conhecido, não é como vaguinho lá da contabilidade. Ele tem que ser conhecido como um homem bom. Não é porque ele é do grupo. Nossos adoradores. Precisamos de ser reconhecidos
pelo que a gente é, por quem a gente pertence. Antigamente te marcava, eu não sei se hoje pode fazer isso, mas marcar o gado. E tem que marcar a marca. O batismo, né? O nosso batismo com é ferrão, como eles fazem com a ovelha. Com ferrão, Deus assim, marca porque nós. onde é que visse, achasse o gado, fala assim, É isso aqui meu. é de fulano, É. pertence. E nós, onde é que nós estivermos, nós temos que saber, todo mundo tem que saber que nós pertencemos a Deus. E como que pode nos identificar se nós não estamos carimbados? É pelas nossas atitudes, é pela nossa mudança, é pelo nosso agir. Engraçado, você está mostrando uma coisa, sabe que eu vou voltar no tempo cristiano. Agora eu vou falar a verdade de novo. O nome do caminhoneiro, você que não sabia disso, o nome do caminhoneiro, o rádio, o que faz o rádio transmissor do caminhoneiro, chama QRA. Se você vai olhar na traseira do caminhão, está lá o QRA. O meu QRA era Mensageiro da Paz. Hoje no Facebook, no Instagram, está lá, Mensageiro da Paz. Porque eu contava para os motoristas no caminho o que eu fazia na igreja. E eles falavam comigo assim, você é um mensageiro da paz. Você é um que leva a paz. Quando o Alexandre está falando aqui, que servir a Deus, ou ser de Deus, não é ir ao grupo de oração, eu acho que eu sou um dos que mais distribui cesta básica em Sete Lagoas. Porque tem mais ou menos quase 20 anos. Eu comecei com o Padre Fernando e chegamos a distribuir até 150 cestas básicas por mês. Às vezes eu chego na casa e a pessoa fala assim, Deus abençoe você pela cesta. Eu digo, não, eu só sou o mensageiro. Mas tem uma pessoa que trabalha e ele pegou da empresa dele a cesta que ele ganhou e passou para mim. E eu estou trazendo para você. Então quem deu a cesta foi aquela família, que talvez nem vai à igreja. Mas ele está servindo a Deus. Eu estou sendo só um mensageiro. O Clemente dá a cesta básica. Não, eu só sou um mensageiro que pego de um e levo para aquele que precisa. Mas quem está servindo a Deus de verdade é aquele que doou a cesta básica. Eu só vou complementar o serviço e levar ela. As pessoas dizem, não, ele não foi na igreja. Ei, ser de Deus, servir a Deus, é como o Alexandre acabou de dizer, é no lugar que você está. Às vezes eu saio daqui de Sete Lagoas, vou na Bahia para pregar para uma pessoa que está com fome, sendo que do lado do muro do meu vizinho tem alguém morrendo de fome e eu não sei. Teve um pregador de Sete Lagoas, finalizando, não vou falar o nome, que a vergonha vai ser muito grande. Ele saiu daqui e foi lá no Recife, e estava pregando sobre o antidroga, a mortandade que estava da criminalidade. Alguém chegou para ele e falou com ele assim, de onde você é? Ele diz assim, eu sou de Sete Lagoas. Ele diz assim, volta e prega lá, porque nesta semana Sete Lagoas ficou no primeiro lugar do Brasil de morte por drogas. E ele não sabia disso e chegou e comentou comigo isso. Que engraçado como que a pessoa lá na internet já sabia que Sete Lagoas foi a cidade do Brasil que mais matou naquele mês. E ele estava pregando isso lá do outro lado do Brasil. Então muitas vezes acontece isso com a gente. Você vai tão distante para pregar para uma pessoa que está sofrendo do mesmo mal ao lado da sua casa. E você não sabia. Exatamente. Fechando então, alguém quer fazer? Não, você quer fazer uma colocação? Mas já Você acabou, tem meia né? hora ainda. Tem que já estava acabando. Não, já está acabando. Vai ter mais? Eu pergunto é ao vivo. Hã? Não, senhor, vai ter outra live. Vai ter live? Será que... Você viu que Vaguinho fez assim, mas não teve. Alexandre, quando a gente olha para o painel ali, a gente sabe para quem que a gente está falando e se a gente está falando bom ou não. Quando nós começamos a falar um assunto interessante, vai subindo o número de pessoas. 45, 47, 50, 55, 60, 70. Quando o assunto começa a bater um pouco na nossa vida, a falta de vergonha na cara, vai cair para 20, 30, 40, 15, 18... Dodô tentou até desligar. Não. Agora, se você quer que tenha outra, dá o toque aí, fala assim, não foi bom, não é bom, não queremos esse assunto, queremos um assunto tal. Esse também, Alan, porque eu acho que aqueles, se bem que é muito poucas pessoas que querem, né? Não sei. Porque a Marília Mendonça lá atingiu 3 milhões ou bilhões, parece lá, e 300 mil. Nós não atingimos nem 200 ainda. Então nós estamos muito longe disso, né? Mas, eu acho que deveria, né? Outra segunda-feira que vem. Vamos deixar você decide. Você decide. Você decide. Mas ele pediu para manifestar na rede social, na página do Ministério, aqui no próprio YouTube ou no Face, né? E a gente vai decidir aí. Se eles quiserem, vamos sentar, reunir, fazer uma pauta e vem segunda-feira. Vamos deixar na mão deles? Mas tem uma data, né? Segunda-feira, fechando o mês de março. Segunda-feira? É.
fechando o mês de maio, né? Vão ser 4 semanas. Vamos pedir ao pessoal que nos dê também um feedback também, sugiram sobre assuntos a serem abordados. Sugira o tema que quer ser discutido, e se gostaram ou se não gostaram, né? Eu acho que a gente tem feito aqui algo do coração de Deus mesmo, né? Então sugiram vocês aí, sugiram o tema para segunda-feira. E também é o seguinte, nós somos Renovação Carismática, mas somos primeiro Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos pregadores, que pregamos com a vida. Não é só porque nós somos com a camisa do Ministério da Pregação que nós temos que falar só do Ministério da Pregação, não. Aqui nós temos ministro de cura, aqui nós temos formador, aqui nós temos pregador, temos intercessor. Aqui, ó. Temos todos. Foram contratados para estar postando lá, então eles vão postar. Mais uma, nem pedi porque eu achei que já era toda segunda. É isso aí. Então todos os assuntos que a gente aborda aqui são assuntos que a gente eu sou intercessor no meu grupo, eu sou músico, melhor mesmo eu sou músico, mas eu sou intercessor, eu sou pregador, sou ministro de cura, e eu faço tudo no meu grupo. Então, por isso nós abordamos assuntos diversos, às vezes fala assim, aquele assunto não é do Ministério da Pregação. Não, para Deus não existe assunto. Quer ver, deixa eu te falar uma coisa? O que os apóstolos pregavam? Não tinha Bíblia, não tinha nada. Eles só pregavam um Deus que veio, se fez verbo, fez carne, se morreu, crucificou, ressuscitou e subiu ao céu. É a única pregação que eles podiam fazer, eles não tinham mais nada. Eles só falavam de um Jesus que deu a vida por nós. Então, nós não temos, você não pode falar disso, não pode aquilo. Aqui é um ministério de pregação que estamos discutindo sobre a nossa igreja, sobre o que nós precisamos fazer. Isso aí. E fique também bem claro, né, Alexandre, que nós aqui nós não estamos aqui acusando ninguém, nós não estamos aqui, né? Nós estamos fazendo uma descontração, tentando levar aquilo que a gente vê. Né? Né? Então o objetivo dessa live é trazer ao coração de nós todos esse desejo. Dá um despertar, dá um saculejo também. Esse desejo de buscar conhecer desse Deus, né, que a gente tanto fala, que às vezes a gente não conhece. E às vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como pedir, né, a gente fica em dúvidas, a gente fica com raiva de Deus, porque a gente pede e não consegue nada, e a gente talvez não sabe o porquê que a gente não está conseguindo. Trocando em miúdo, vamos à missa como celebrar, não assistir. Mas muitas vezes tem mãe atrás dos filhos o tempo todo na missa, cuidando do filhinho que foi na missa brincar, e a missa passou. Então, nós estamos falando de verdade mesmo. Toma vergonha na cara e vamos buscar um Deus verdadeiro, porque o céu é meu, e seu, e nosso. Não é? Amém? Amém. Então, segunda-feira que vem, então, nós estaremos de volta. Tem uma surpresa? Às 8h30 da noite. Eu acho que esse horário foi bacana. Às 8h30 Vamos sempre da na noite. Jornal Nacional, fica com nós. Eu quero pedir você para que coloque na sua oração Ítalo de Paropeba e a Hélia de Inhaúma. Eu quero pedir que você na sua oração coloque o nome desses dois para que possa chegar ao coração de Deus, porque eu tenho certeza que Deus sempre ouviu a sua oração. Muitas vezes Ele não faz a sua vontade porque nem sempre vai ser o melhor. Mas que essa live de hoje possa, somando com as outras, poder estar sendo um alicerce para você começar a edificar a sua casa sobre a rocha. Muitos de nós tínhamos grandes castelos na areia. E a palavra fala que na areia, qualquer baguncinha, qualquer vento forte, qualquer água que vem, vai levar. Derruba. Querendo Deus, então, segunda-feira estaremos de volta. Que você tenha uma semana abençoada, que essa noite tenha sido produtiva, para que você possa ser canal de Deus aonde você estiver. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço. Compartilha, nos ajuda aí. Chegar em 50 milhões. Olha, encerra aí, falou. Fecha aí. Que bacana, cara.